Olá, pessoal, boa tarde. Bem-vindos a mais um ciclo de debates. Esse com o tema Coordenação do Cuidado das Doenças Crônicas Não Transmissíveis. Sejam muito bem-vindos nesse espaço remoto, porém de interação. Então, já fiquem à vontade para vocês interagirem no espaço do chat. Podem mandar perguntas, sugestões e o que acharem pertinentes para esse espaço. Eu sou Emanuele, eu sou enfermeira e hoje eu sou superintendente de integração de área de planejamento da Subpav e eu estou aqui com duas especialistas no tema. Não foi nada? Não sei. Tá bom. Uhum. Pode? Agora sim. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um ciclo de debates. Eu sou Emanuele, sou enfermeira, hoje eu sou superintendente de integração de área de planejamento e a temática desse ciclo de debates é a coordenação do cuidado das doenças crônicas não transmissíveis. Bem, eu estou aqui hoje com duas especialistas na temática, a Ângela Leal, que é enfermeira de família e comunidade, mestre em saúde coletiva e coordenadora das doenças crônicas não transmissíveis da atenção primária, da superintendência da atenção primária, e a Edna Ferreira, enfermeira. Ela hoje é doutoranda na clínica médica no Fundão, também é mestre em enfermagem, especialista em saúde da família e enfermeira sanitarista há quase 30 anos, né, no município, na linha de cuidado também das doenças crônicas. Bem, gente, esse tema é super importante, né? É um tema super atual e que precisa ser discutido, principalmente na atenção primária, sobre a coordenação do cuidado e tudo que envolve a assistência às pessoas com doenças crônicas. Então, queria também agradecer a presença de todos que estão nos ouvindo. A gente sabe que é um tempo que o profissional se dedica e o tempo é precioso. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. E já deixo, né, vocês à vontade em relação ao chat, se quiserem entrar, colocar perguntas, enfim, sugestão ou compartilhar algum caso, fiquem à vontade para que a gente possa interagir por esse espaço virtual. E aí, aproveitando também a oportunidade, agradecendo a OTIX por esse espaço, né, por essa gravação e por essa transmissão. É um espaço super acolhedor e importante para que a gente faça essa comunicação e a gente consiga alcançar toda a rede. Esse conteúdo também ficará gravado, então ele vai ser disponibilizado, assim como as apresentações, para que essa temática seja diluída, né, e alcançar toda a equipe, principalmente, de saúde da família ou aqueles envolvidos no cuidado, para que possam trocar em ambientes como reunião de equipe e em outros espaços. Então, sejam bem-vindos e que a gente tenha uma ótima tarde. E aí eu vou começar com a Ângela. Começar aqui com uma pergunta para a Ângela, né? Como a gente pode fortalecer a coordenação do cuidado na atenção primária para enfrentar os desafios das doenças crônicas não transmissíveis? Oi, Manu, tudo bem? Tudo bem. Eu quero saudar todos que estão participando, né, que vão estar contribuindo com a nossa discussão. Espero que vocês participem bastante via chat, até porque o nosso objetivo é ir de encontro às ânsias, né, às necessidades que os profissionais têm enfrentado e têm tido como desafio na atenção primária relacionada a doenças crônicas não transmissíveis. Para responder um pouco, né, dessa pergunta, que a gente não vai ter uma forma de bolo, a gente não vai ter algo que vai se aplicar a todas as realidades, principalmente considerando que os territórios são diferentes, são dinâmicos, o perfil, né, populacional, epidemiológico, de faixa etária vão ser diferentes, mas a gente pretende, né, Edna, a gente conversou um pouco antes sobre o ciclo, trazer luz sobre algumas questões e reflexões sobre a nossa prática, entendendo que às vezes a gente é tão ali envolvido, né, pelos atravessamentos do dia a dia, que a gente não consegue, de alguma forma, se distanciar um pouco e revisitar as nossas prioridades, revisitar o que de fato nos conduz, onde a gente quer chegar, né? Onde a gente precisa entender qual é o nosso objetivo, porque temos um objetivo em comum, todos nós da atenção primária, que é oferecer um cuidado de qualidade
para os nossos pacientes ali, sob nossa responsabilidade sanitária. A coordenação do cuidado e as doenças crônicas não transmissíveis, né? Por que essa temática, por que essa correlação, por que não só falar de condições crônicas na atenção primária, né? E sim fazer um estreitamento ainda maior da temática? É principalmente por conta da questão do atributo, né, coordenação do cuidado, ser um dos mais impactantes no processo de cuidar de pessoas com doenças crônicas, né, considerando ali suas nuances, né, a gente vai ter a coordenação do cuidado enquanto coordenação de plano terapêutico, quanto itinerário terapêutico dentro da própria rede, né, como a comunicação ali entre os níveis de atenção, entre a atenção primária, secundária, ele é especializada nesse sentido, considerando, né, que normalmente a gente não tem doenças crônicas isoladas. Uma pessoa com doença crônica normalmente tem outras comorbidades e acabam visitando, além do acompanhamento na atenção primária, por vezes ele acaba tendo que consultar algum especialista, realizar algum exame em outro nível de atenção. E quando a gente não tem essa coordenação do cuidado, isso se perde, né? E a gente não faz coordenação do cuidado sem também gestão de informação e monitoramento e acompanhamento regular dos nossos cadastrados. E aí eu vou pedir para vocês nesse momento, gente, super clichê, tá? Eu sei. Mas eu acho que é importante, é uma forma de ver como isso está para vocês, né? O ressignificar e pensar assim, né, de uma forma bem pessoal. Assim, a ideia é que vocês coloquem no chat uma palavra que represente hoje para vocês a coordenação do cuidado. Peço que assim seja o que vocês têm sentido, qual é a percepção real, né? Porque na teoria a gente sabe o conceito, né? A gente vai resgatar aqui, vai falar sobre ele, mas a gente está falando de profissionais atuantes que já têm alguma aproximação com isso. Mas é para a gente entender hoje, quando eu penso sobre isso, né? Quando eu penso na minha prática, nas minhas ações, o que me vem em mente com relação à coordenação do cuidado. E aí eu vou pedir para vocês irem colocando no chat, que a gente vai sistematizando, e no final a gente vai retomar, né, e entender aí o que se destacou nas falas, nas colocações de vocês. Os atributos da atenção primária, que eu coloquei os atributos essenciais, né, da atenção primária, ali já com barra de Starfield, né, que é uma teórica conhecida de todos nós, que é a questão do acesso, longitudinalidade, coordenação do cuidado e integralidade. A gente vai estar conversando, né, em profundidade sobre a coordenação do cuidado, mas a coordenação do cuidado ela não acontece, né, sem os outros atributos, porque se a gente não tem longitudinalidade, se a gente não vai pensar no cuidado contínuo, se a gente não vai pensar na abordagem biopsicossocial, a coordenação do cuidado acaba sendo uma ação meramente administrativa, né? Você vai, pega papel, encaminha papel, toca papel, segue papel e, de fato, isso não vira cuidado, isso não representa as ações que a gente tem vontade de desenvolver na atenção primária, assim como o acesso. Se não tem coordenação do cuidado, a gente vai trabalhar como pronto atendimento. Recentemente, não tão recentemente assim, a gente tem ouvido falar de um termo que eu considero um pouco pejorativo, que é UPA da família. A gente se sente fazendo UPA da família, não só pela pressão assistencial, mas muito porque a gente não consegue hoje fazer coordenação do cuidado. Então, realmente a gente sente nesse ponto de atendimento, porque aquela pessoa fica batendo e voltando, batendo e voltando, batendo e voltando, e ninguém consegue ali ajustar um plano terapêutico, que inclusive já tem evidências científicas que demonstram que isso reduz a hiperutilização dos serviços, né? Então, para a gente pensar sobre como esses atributos estão interligados e como todos eles ali vão de encontro à coordenação do cuidado. E aqui trouxe também uma reflexão sobre a RAS, né, sobre a Rede de Atenção à Saúde, na perspectiva do professor Eugênio Mendes Vilaça, né, que baseado ali, pautado nos atributos, em Bárbara também pensou aí uma adaptação, né, para o contexto brasileiro, considerando a nossa organização estrutural e de serviços. A gente tem a rede de atenção primária com vários pontos de atenção, só que a gente precisa estar no centro, né? Vocês já devem ter visto muitas vezes essa imagem de rede, onde a PS está no centro, e ela está realmente. E aí precisa abraçar isso, né, nesse sentido. É na atenção primária que a gente está no território, que a gente está próximo da realidade local.
para onde eles sempre vão voltar. Eu digo que a gente na atenção primária não encaminhei. Não, você nunca vai, porque ele é seu, ele está dentro do seu território de responsabilidade. Então, ainda que a gente compartilhe cuidado com os outros pontos da rede de atenção à saúde, em algumas situações, até com a rede intersetorial, de acordo com a necessidade, essa responsabilidade de estar facilitando essa movimentação das pessoas dentro da rede, né, para evitar que a gente tenha pessoas perambulando de forma equivocada, sem nenhum direcionamento, precisa ser feito pela atenção primária à saúde, na figura de todos os profissionais. Quando a gente fala de coordenação do cuidado, a gente não está falando de uma categoria, a gente está falando de todos os profissionais envolvidos com esse cuidado na atenção primária. As equipes de multi, saúde bucal, os agentes comunitários, médicos, enfermeiros, todos os profissionais que estão, administrativo da unidade, todo mundo que está ali nesse processo ajuda de alguma forma e é parte dessa coordenação do cuidado e desse fluxo, né, das pessoas dentro da rede de atenção à saúde. Os pilares, né, a gente tem aí alguns pilares para conduzir essa questão da rede. Eu coloquei 3 aqui também, baseado aí em Mendes, que é a gestão integrada, a estratégia de saúde da família e a tecnologia da informação. São grandes desafios que a gente enfrenta, né, mas também são oportunidades significativas no sentido de melhorar a nossa prática, a nossa assistência. Quando a gente fala de tecnologia da informação, a gente avançou muito, né, no município do Rio de Janeiro. A gente tem as unidades de atenção primária com prontuário eletrônico, informatizada, com prontuário eletrônico, com uma conectividade que atende, né, geralmente, a necessidade, né, do serviço. E a gente precisa usar essa tecnologia a nosso favor para que a gente possa costurar essa rede. A gente ainda tem também as questões dos registros em papel, como as referências e contra-referência, mas é importante que isso seja sistematizado e que isso fique acessível. Porque se eu não tenho essa informação acessível, não vai ser possível usar a informação como uma tecnologia, porque você não tem conhecimento sobre o que aconteceu anteriormente para fazer essa costura. A estratégia de saúde da família, né, que foi o modelo de atenção escolhido no Brasil para estar se implementando na atenção primária à saúde, que aí está no processo de reoxigenação, né, de reestruturação. A gente estava muito pautado nos indicadores de desempenho do Previne até muito pouco tempo, que foram descontinuados. Mas a gente não vai se divorciar dos indicadores, eles podem ter outra forma de cálculo, outros parâmetros, mas a gente já foi, né, sinalizado que vai continuar contemplando as doenças crônicas, principalmente hipertensão e diabetes, e aí com um adicional também de uma ênfase na saúde do idoso, que são as pessoas mais acometidas pelas doenças crônicas, considerando que proporcionalmente, quanto maior a idade, maior a prevalência das doenças crônicas não transmissíveis. E essa gestão integrada, que eu acho que aqui é a nossa grande fragilidade ou nosso maior desafio ali, que a gente precisa gastar muitos esforços ainda com a gestão integrada, porque é algo que não depende só, né, dos profissionais de atenção primária. A gente vai precisar dos outros pontos das redes, dos outros profissionais de rede, para fazer essa gestão integrada. Considerando as dimensões, né, do município do Rio de Janeiro, quando a gente vai em um município menor, a gente tem municípios que são do tamanho de uma unidade, o território são do tamanho da nossa unidade. Então, assim, a gente tem municípios que têm 7 equipes. 2 unidades com 7 equipes, um único lugar ali que atende, faz consultas especializadas. Então, pensando nessa gestão integrada de comunicação entre essas pessoas, entre essas equipes, entre esses profissionais, é muito mais fluido, mais fácil, né? Quando a gente pensa numa rede do tamanho da nossa, né, com as dimensões do nosso município, com 6 milhões de habitantes, a gente vai ter mais dificuldade para estar alinhando essa rede, porque a rede não pode se resumir aos trâmites burocráticos, né? A gente precisa que isso tenha fluidez, assim, uma estratégia, né, que foi utilizada e ainda é utilizada em alguns pontos da rede é matriciamento, né, teleconsultoria, coisas nesse sentido que vão aí viabilizar o compartilhamento do cuidado.
Os atributos, eles foram pensados no contexto dos Estados Unidos, né, com o uso de indicadores quantitativos e epidemiológicos, e aí tem uma outra realidade, tem uma outra lógica de sistema de saúde, né, é bem mais fragmentado do que o nosso ainda, considerando que são serviços dependentes ali, pensando numa perspectiva de saúde privada. Aí Mendes pegou esse material e aí veio aplicar, principalmente na perspectiva qualitativa, né, e contextual do Brasil, onde surgiu aí um modelo de atenção às condições crônicas. Foi uma coisa que a gente discutiu no ciclo do ano passado, que eu acho que vale a pena a gente ter outros espaços ou dentro de uma reunião de equipe a gente pensar nisso. É algo que está muito focado ali no autocuidado apoiado, e aí é um eixo aí, né, da coordenação do cuidado, entendendo que a gente precisa instrumentalizar as pessoas que estão sob nossa responsabilidade para terem autonomia. Nessa teoria, né, está colocado, inclusive, que apenas 5% dos casos vão ser casos complexos, que vão precisar de uma atenção especializada, e que a maior parte das pessoas precisam de autocuidado. Então, a gente, enquanto profissional, vai precisar gerir ali, ajudar essa pessoa a fazer gestão desse autocuidado, principalmente entendendo que as doenças crônicas, elas têm uma especificidade que a pessoa não vai ter alta, né? Ela não vai ter alta. Então, às vezes a gente banaliza esse diagnóstico, o acompanhamento dessas condições. Assim, a gente só olha para elas quando tem casos de agudização, e a gente não faz o que seria. A gente trata, né, normalmente as questões crônicas apenas quando elas são agudizadas, né? Se a gente for pensar em pessoas acompanhadas, a gente ainda tem um número aquém do que seria o ideal, pensando aí em impacto para a redução de mortalidade. Só para ficar, né, no nosso radar, que quando a gente está falando das doenças crônicas, elas são uma condição crônica, mas são coisas diferentes, né? As doenças crônicas não transmissíveis, elas é um elemento ali das condições crônicas, mas a gente tem outras que não são patologias necessariamente, como a gestação, que é uma condição crônica. Tem transmissíveis, como a tuberculose, ela é uma condição crônica porque é uma doença de curso prolongado. E toda a sua necessidade de saúde que tem uma questão de curso prolongado, ela vai precisar de um gerenciamento, né? E a gente entende hoje como os nossos atributos aqui a coordenação do cuidado nesse sentido. Trouxe aqui uma questão, né, para relacionar ali, para reforçar alguns fatores envolvidos no aumento da prevalência das condições crônicas, que é a transição demográfica, a nutricional e a epidemiológica. A gente tem aí um aumento da população idosa, né, e aí aumento das condições crônicas, considerando que a prevalência nessa faixa etária é maior. A gente tem a transição nutricional, a gente tem um consumo, né, de ultraprocessados, né, dietas hipercalóricas, que pode até ser considerado, dependendo aí da linha que a gente vai entender sobre o que é a obesidade, uma epidemia da obesidade. A maior parte da população está aí com sobrepeso ou obesidade. E a transição epidemiológica, né, que diferente de alguns países, a gente não fez essa transição completa. A gente continua com algumas sobreposições entre as questões não transmissíveis, as transmissíveis, as agudas, as crônicas. Então, é um sistema muito misto que a gente precisa de bastante flexibilidade, muita criatividade para conseguir enfrentar. As doenças crônicas não transmissíveis, elas constituem um importante problema de saúde pública, né, tendo visto que é a principal causa de morte no mundo, não só no Brasil. É a principal causa de mortes prematuras em pessoas entre 30 e 69 anos, acarreta perda da qualidade de vida em muitas situações, né, dependendo do grau, da estratificação de risco que essa pessoa se encontra, além de contribuir para o aumento dos gastos no Sistema Único de Saúde. E aí, quando eu falo gastos, a gente não é pensando em contenção de despesa numa perspectiva administrativa, né? No sentido de que a gente tem gastos que poderiam ser evitados.
Logo, a gente está falando de evitar complicações, evitar intervenções desnecessárias, esperar que os casos se compliquem de uma forma agudizada que vá desdobrar numa internação, às vezes uma internação que não seria necessária se a gente tivesse conseguido fazer um bom manejo na atenção primária, ainda mais entendendo que 80% dos problemas podem ser resolvidos no âmbito da atenção primária. Aqui eu trouxe alguns dados do Brasil, né? Não é especificamente do município do Rio de Janeiro, mas eu achei importante trazer esses para ilustrar o panorama nacional, principalmente porque é o que consta na nossa, como se fosse a nossa principal normativa nacional, que é o Plano de Doenças e Agravo Não Transmissíveis 2021-2030. É um material público, tá? Que está disponível, se alguém tiver interesse em acessar, acho que vale a pena. Vai dar mais sentido aí alguns indicadores, algumas metas quantitativas para que a gente possa entender para além do número, né? Porque o número só ele não diz quase nada, se ele não tiver ele contextualizado, analisado. Nesse sentido, a gente tem aí um gasto de mais de 8 bilhões ano com internação por condições crônicas, mais de 1 milhão de internações, quase 2 milhões de internações. E ali a gente tem o pódio, né, da mortalidade prematura, todos relacionados às doenças crônicas, que são as doenças cardiovasculares, as neoplasias e a diabetes. Ali, depois a gente tem as doenças crônicas respiratórias também, então a gente tem esse impacto aí significativo com relação à mortalidade por doenças crônicas. Dito isso, a gente precisa estar pensando aí nas nossas estratégias para a coordenação do cuidado. Aí eu estava pensando, estava falando, né? Eu estava pensando sobre a atenção primária, né, no município do Rio, né, principalmente, né, porque os profissionais estão aqui nos ouvindo. E aí colocando a atenção primária nesse assento condutor, né, da rede de atenção à saúde. E aí a gente pegando aí para uma perspectiva histórica não tão longe, né, a gente bem sabe que a gente teve uma pandemia e que a gente precisou retomar e fortalecer, principalmente, e talvez, sobretudo, os cuidados com as pessoas, das pessoas com doenças crônicas, devido à sua longitudinalidade mesmo, né, que se perdeu aí por motivos óbvios, né? E aí considerando também os pilares, né, que você colocou ali, principalmente a tecnologia da informação e a estratégia de saúde da família, né, e que a gente também teve um aumento do número de equipes durante esse período, né? E quais seriam os desafios que a atenção primária tem hoje para realizar o cuidado dessas pessoas, né? A gente sabe que para além desse contexto da epidemia, da pandemia do Covid, a gente também observou um aumento das pessoas que frequentam as unidades, né? Passaram a conhecer as nossas unidades através da vacinação, da testagem e a oferta da nossa carteira de serviço. Então, a gente aumentou ali o acesso em relação à usabilidade realmente da unidade e, consequentemente, né, por uma questão de prevalência, as pessoas com doenças crônicas. E aí a gente tem desafio, né? Que a gente precisa fazer vigilância desse cuidado. É necessário que a gente coordene esse cuidado pensando na diminuição da mortalidade e da qualidade de vida. Quais são os desafios da atenção primária no município para a realização da coordenação do cuidado? Eu acredito que quem está assistindo a gente, né, nesse momento tem muito mais propriedade para falar desses desafios aí nas suas especificidades, na dureza do cotidiano ali, que tem seus altos, seus baixos ali, né, seus momentos de alegria, são as dores e as delícias de ser um profissional da atenção primária. Os desafios, eu acho que um dos principais desafios que a gente tem hoje é que o cuidado das pessoas com condições crônicas ele é atravessado sempre que vem uma questão agudizada. A gente falou do Covid, mas a gente acabou de passar pela dengue. Exatamente. E toda vez que entra uma coisa desse sentido, a gente acaba, por necessidade, tendo que redirecionar esforços e as pessoas, com relação a acompanhamento, né, de rotina, a gente acaba botando isso em um segundo plano.
acaba se negligenciando de alguma forma, não por descompromisso ou descomprometimento com esse cuidado, mas porque os esforços estão sendo lançados mãos em outra frente, né, que está tendo problemas na perspectiva imediata. E o que é agudo vai sempre impactar mais ali, pensando de uma perspectiva imediatista. Os desafios eles vão perpassar pela integração dos sistemas de informações, pelos múltiplos sistemas de informação, né, que você tem ali que acessar PEC, Sinan, Siscan, e a gente entender que isso é importante, porque a gente, além de serem muitos, né, e aí demandar um acesso ali, uma coordenação, a gente precisa entender a importância deles, porque senão a gente tem um sistema de informação que não é alimentado, que é subnotificado, né, as questões que a gente não tem o prontuário eletrônico com todos os registros. Nesse sentido, assim, os desafios, a gente tem ainda a rotatividade profissional, porque quando a gente pensa, né, nas doenças crônicas, a gente está pensando aí em algo que vai ser longínquo. Então, assim, se eu tenho um primeiro encontro com esse profissional, né, que vai fazer vínculo, vai trazer ali os principais direcionamentos de cuidado, vai se aproximar, e aí quando eu volto já não é mais aquele. E aí a gente começa tudo de novo. A gente pode ter ali no prontuário descrito, que às vezes a gente não tem tão bem assim. A gente não tem nem dados quantitativos básicos, né, relacionados a algumas questões, e os qualitativos às vezes não é possível descrever. E a gente tem esse movimento, né, dos profissionais de saúde em geral, de atrelarem o registro à perda de tempo, né, mas na verdade não é. Se você tem um bom registro, se você entende a história clínica, né, a subjetividade daquela pessoa, isso tende a otimizar o tempo dos seus atendimentos. Então, eu acho que é importante esse momento, né, a gente frisar sobre a importância da qualificação desse registro dentro do prontuário, né? Não é somente ali para ele ofertar, para além dele ofertar um cuidado, né? Óbvio, é documento, precisa estar registrado, mas para além disso, né, a gente gera informação. E gerar informação é muito importante, principalmente para a gente mudar, né, políticas públicas, para a gente fortalecer esse espaço. Então, fica aí o nosso pedido e essa nossa reflexão, né, para você que está prestando assistência a usuários, que você entenda a importância dessa qualidade do que você está preenchendo ali, tanto no prontuário eletrônico, quanto em outros sistemas de informação, ficha de notificação. Então, é muito importante que isso seja feito e seja feito de forma reforçada, né, com qualidade, para que esses números possam aparecer, né, para que a gente possa enxergar e para que a gente possa devolver para os usuários, né, a qualidade desse serviço. Lembrando, gente, também que a qualidade desse registro não tem a ver com o tamanho do texto, né? Porque às vezes as pessoas acham que para ter um bom registro ela vai precisar fazer uma lauda de descrição de evolução de plano terapêutico dentro do prontuário. A gente não precisa, a gente precisa registrar as informações que são relevantes para o cuidado daquela pessoa. Outras são necessárias ali uma interação durante a consulta, mas elas não são tão relevantes, não vão ter impacto, né, nessa coordenação de cuidado de forma muito incisiva. Então, a gente precisa priorizar o que vai nos subsidiar. E outro cuidado bem importante e seguro é a gente fazer no tempo oportuno, porque isso pode salvar vidas, pode salvar as complicações. Fazer os registros no tempo oportuno. Porque a gente tem... Quando a gente pega, né, assim, faz revisão de prontuário, alguma coisa para a gente ver, eu vou falar numa especificidade, que é a hipertensão gestacional. A gente vê gestantes que bateram no atendimento diversas vezes, que tiveram muito mais que 6 consultas, mas a pressão foi ferida e estava com o nível pressórico alterado. E aí o profissional deixou para... Normalmente a gente usa aquele papelzinho, né, para registrar o monitoramento de PA, e aí quando a pessoa volta, ela não traz, e você... mudou o profissional, não tem o hábito de constar o registro anterior, e esse cuidado não é coordenado. E aí ela passa várias vezes pelo serviço e gera uma insatisfação muito grande também dos usuários, porque eu já estive aqui tantas vezes e ninguém viu isso. Né? Quando a gente fala de oportunidade, né, a gente não fala somente da oportunidade do acesso, né, porque a gente sempre está discutindo a oportunidade, né, oportunizar aquele encontro
com o usuário de forma totalitária, mas a oportunidade ela também contém o registro desse atendimento, né? Então, que ele seja oportuno e satisfatório, né? E além disso, que a gente possa tomar as nossas decisões clínicas em cima do que você está observando naquele tempo oportuno, né? Uhum. Porque essa resposta, às vezes, tem que ser naquele momento. Se você demora muito, como a Ângela falou, se você demora, você vê algum parâmetro e demora, não toma as decisões clínicas no tempo oportuno, a gente pode ter complicações. É a janela, né, de né? oportunidade mesmo, Sim. né? E isso a gente faz em equipe, né? Também. Então ainda tem o desafio da qualificação, né, profissional para estar fazendo um manejo adequado. Quando a gente fala das doenças crônicas mais prevalentes, que são a hipertensão e diabetes, a gente, inclusive, encontra resistência em algumas situações para fazer atividade de educação permanente com relação a essa temática, porque a maioria de nós acredita que já sabe tudo sobre essas duas temáticas, né? Porque são comuns, são atendimentos corriqueiros, mas que tem nuances ali que ainda não estão contempladas dentro desse cuidado, apesar de a gente ter diretrizes clínicas, né? Que é importante a padronização dessas diretrizes, até para a gente entender quais são os critérios, o que a gente vai esgotar ali na atenção primária, o que vai de fato precisar de um acompanhamento como especialista. Então, pensando em estratégias, a gente precisa de trabalho em equipe, né? A gente precisa de um ajustamento mútuo ali dos profissionais da equipe, para que essa coordenação de cuidado possa ser compartilhada. Eu entendo que o agente comunitário é uma peça super importante nesse... Aqui a Vacelena fala, gente, me mostraram uma plaquinha aqui de 5 minutos. E, enfim, agora eu vou... Sem pressão. Acelerar, sem pressão. E aí perdi a linha de raciocínio com os 5 minutos. O agente comunitário, assim, como algo primordial nesse processo ali de condução, porque é alguém que faz as visitas domiciliares, que vai conhecer aquela pessoa, que pode estar ajudando, orientando ela no domicílio e pode também estar fazendo um apanhado ali da evolução, né, de cuidado das pessoas sob sua responsabilidade ali, porque muitas das vezes os desafios se dão em casa, né? Porque é quando os nossos usuários, né, estão dentro do consultório, normalmente eles tendem a falar o que o profissional quer ouvir. Então, é no dia a dia, lá na casa dele, no domicílio, que ele vai mostrar as resistências que ele tem ou não a um tratamento de longo prazo, né, de uma doença crônica. Eu vi um caso num documentário que me chamou muita atenção, que era de um paciente, né, que ele não aceitou bem o diagnóstico, ainda estava ali num processo de aceitação, e a medicação foi prescrita, ele pegava a medicação todos os meses e não tomava, fazia um acumulado dessas medicações. E isso é o tipo de coisa que a gente só vai conseguir perceber quando a gente vai numa visita domiciliar, que a gente pede para ele mostrar como ele toma o medicamento, que ele vai trazer aquela caixinha com várias caixinhas, né, de medicação que ele pegou por meses e não utilizou. Tem outras formas também interessantes, pensando, por exemplo, no paciente diabético, em uso de insulina, né? Se ele não está tirando as tiras dele para glicemia capilar com regularidade, significa que ele provavelmente não está fazendo essa aferição em casa. Então, tem outras estratégias de coordenação dos cuidados. A gente vai ter as estratégias que exigem interação entre profissional e usuário, mas a gente também tem estratégias tecnológicas que podem estar fazendo. E aí a gente coloca uma outra categoria nessa roda, né, para fazer essa engrenagem girar, que é a assistência farmacêutica, são os farmacêuticos, que ainda estão ali tateando esse lugar, né, de participar da questão clínica na atenção primária à saúde, mas que são pessoas fundamentais, porque eu costumo, né, dizer, as pessoas vêm para consultas de acompanhamento semestralmente, trimestralmente se ela estiver descompensada, mas ela vai na farmácia todo mês. Então, se a gente tem ali um profissional estratégico, é ali um lugar onde o cuidado pode ser coordenado, porque normalmente é onde a pessoa vai queixar de algumas situações. Então, essa é uma das possíveis estratégias. A gente também precisa padronizar os nossos resultados, né? O que a gente quer alcançar como resultado nesse sentido. Aí, gente, eu vou ter que falar um pouquinho rapidinho. Eu sei que eu vou passar dos 5 minutos, tá? Não me julguem, porque são algumas informações importantes que a gente precisa trazer e compartilhar, que aí vem da nossa realidade, dos dados registrados por vocês, e que eu trouxe pontos
mais críticos, mais desafiadores para estar ressaltando, né? Aqui, gente, quando eu falo de coordenação, da importância da coordenação do cuidado, a gente fala muito da mamografia. Tem que solicitar mamografia de rastreamento. Precisa solicitar mamografia de rastreamento. A solicitação de mamografia ainda é abaixo do que seria ideal. Nem todas, apesar de ser algo relativamente simples, que está com agendamento facilitado, a gente ainda não tem o quantitativo adequado de mulheres com a realização do rastreamento. E, pensando ainda no desdobramento disso, a gente tem um segmento ainda mais frágil. Dessas mulheres que fazem o exame, que os exames dão alterado, com BIRART 4 e 5, né, suspeita de câncer, que a gente precisa desse segmento, a gente tem mais de 50% dessas mulheres sem acompanhamento, sem segmento. Ela fez o exame, o resultado está alterado e ninguém deu continuidade a esse cuidado, né? E assim, essa pessoa provavelmente pegou o seu resultado, ela vai olhar o resultado dela, BIRART 4 e 5 não diz nada para ela. Se ela não levou o profissional não viu, o profissional também não se lembrou, né, de buscar ver um exame que ele próprio solicitou. Aí a gente reflete, por que eu estou solicitando um exame que eu não vou olhar o resultado? Né? Não faz sentido, né, se a gente for pensar no acompanhamento. E não é algo que seja impossível de fazer. É possível. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma queixa anterior que a gente tinha bastante, né, era sobre não ter acesso ao resultado. Fazia encaminhamento, a pessoa ia lá, fazia o exame, pegava o resultado, levava para casa e não mostrava para o profissional. A gente não tem acesso. Hoje, essa não é mais a nossa questão, porque a gente tem o Siscam, que apesar de ser mais um sistema que vocês passaram a preencher, né, tem pouco tempo, que ainda mas todo mundo que tenha login e senha consegue ir lá e fazer uma lista nominal das mulheres com BIRART 4 e 5 que são vinculadas à sua unidade, ainda que ela não tenha trazido esse resultado para a unidade. Por quê? Porque o Siscam, o prestador, é quem fez o exame que alimenta a informação. Então, o resultado vai estar lá, independente dessa mulher trazer ou não para a unidade. Então, acho que é algo que precisa sensibilizar a gente. A gente está falando de uma suspeita de câncer, a gente vai deixar essa mulher esperando muito, muito tempo nesse sentido, se a gente não faz o segmento, né? Então, atentar para fazer a busca ativa, entender ali quais são. Não é difícil e a gente também, quando pensa sobre 50%, acha que é um volume grande. Ontem mesmo eu olhei uma unidade com 14 equipes, a gente tinha 23 mulheres com exame alterado. Então, se você pensa numa unidade com 14 equipes e 23 exames alterados, a gente está falando em menos de poucos casos, né, mês aí, que vocês vão precisar estar sendo mais atentos, mas é importante. Qualquer pessoa que tenha senha do Siscam, login senha, consegue gerar essa lista. As internações por hipertensão arterial e diabetes, né? A gente tem um número super elevado ainda de internações. A gente ainda tem no município do Rio prevalência, incidência em algumas sobre as doenças crônicas, e a gente tem muitas internações ainda por diabetes e hipertensão. Ontem, quando eu estava vendo com a equipe, eu falei assim, mas é menos de 1% quando a gente pensa no proporcional com outras causas de internação. Só que são doenças que são condições sensíveis à atenção primária. Ou seja, são evitáveis, né? Então, é sempre uma internação evitável. Então, a gente precisa estar atento. Às vezes, a gente encaminha e solicita internação. Às vezes, a gente lida até com umas solicitações de internação eletiva, mas é necessário pensar que essas internações nem sempre são a melhor estratégia de cuidado para aquela pessoa, né? Então, a gente precisa estar manejando ali na atenção primária, fazendo ajuste de dose de medicação, pensando, né? Se a gente está em dificuldades ainda hoje com a questão técnica de manejo clínico, a gente está à disposição também aqui, enquanto crônicas, né, coordenação das crônicas, para realizar treinamentos em loco, para estar desdobrando, fazer alguma discussão de caso, que julgarem necessário, mas a gente precisa evitar. São gastos, uma sobrecarga do Sistema Único de Saúde que é evitável. A gente tem aqui os indicadores de desempenho, né, que vocês bem conhecem aí na rede, e a gente tem aí o corpo citológico, né, realizado em mulheres entre 25 a 64 anos. É uma coisa que eu costumo
resgatar, né? A gente, às vezes, ainda escuta de alguns profissionais, por que 25 a 64 anos? Porque eu queria fazer, as mulheres mais jovens querem fazer. Porque, gente, essa faixa etária, né? E a cobertura de 80%, que é sempre uma questão, 80% é muito. Isso foi baseado foi pautado com relação às evidências. Para a gente ter redução de mortalidade, a gente precisa ter 80% de cobertura. Essa é a faixa etária onde os casos acontecem por ser uma doença de curso longo. Então, ainda que ela tenha iniciado a atividade sexual cedo, né? E aí possa ter se exposto a uma infecção por HPV, isso vai demorar. A gente tem os acompanhamentos das pessoas com hipertensão e diabetes, que são no mínimo 2 consultas, uma com médico e com um enfermeiro. A gente precisa pensar nessa dimensão. A questão da hemoglobina glicada, uma coisa que me chamou muito a atenção é que menos da metade das pessoas com sede ativo hoje tem hemoglobina glicada menor que 8. E a gente tem um número de exames de hemoglobina glicada realizado para um percentual de pessoas que não têm diagnóstico de diabetes superior ao número de exames que foram solicitados por pessoas com diabetes. Assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente precisa parar de tentar usar a hemoglobina glicada também como exame de rastreio, porque não é indicação, gente. Às vezes a gente acha que está otimizando, vou pedir a glicemia de jejum e a glicada logo, porque quando chegar já vem com os 2 resultados. Não tem indicação, a gente está falando aí de um gasto que vai onerar a nossa rede, que não é necessário, que não vai ter impacto positivo, não tem evidências disso como melhoria de diagnóstico precoce, enfim. Além da prevenção quaternária, né, é necessário que a gente faça essa reflexão, para além do uso do recurso, o quanto a realização desse exame é benéfica para esse usuário. A gente volta naquela, né, de quando a gente está falando de condições crônicas, de pensar por que a gente está solicitando aqueles exames. Senão a gente pega aquele combozinho que está lá, né, descrito nos guias rápidos e pede ele todas as vezes. Aqui eu ia falar um pouquinho sobre, né, os indicadores, aqui destacando com relação à hipertensão, né, arterial, que a gente ainda não afere a pressão ou não registra adequadamente da maior parte das nossas pessoas já diagnosticadas. E a gente tem aqui alguns eixos que precisam ser acompanhados, monitorados. Aqui, com relação à V3 de acompanhamento de diabetes, eu quero destacar a questão de que muitas dessas pessoas não têm avaliação dos pés. É uma avaliação anual e, ainda assim, ela não é realizada. E seria uma estratégia que seria importante, principalmente para a redução de amputações. O município do Rio de Janeiro ele vem numa crescente de aumento de número de amputações, e isso diz muito sobre o manejo clínico das doenças crônicas, como a insuficiência venosa, para além até do que o curativo. Né? Uma coisa que a gente lida também com as úlceras crônicas, e as pessoas, muitas das vezes, trazem questões relacionadas às coberturas, mas elas esquecem que, em algumas situações, aquela lesão não vai evoluir por questões clínicas, que vão precisar ser manejadas antes. E a avaliação dos pés para pessoas com diagnóstico de diabetes, gente, ela é essencial. Ela vai tendo perda de sensibilidade, né? A gente vai tendo aquelas amputações que vão subindo, né? Começa lá com o dedo, vai subindo, e a gente precisa ter cuidado e atenção. Aqui é só para lembrar, né, que uma das estratégias é a gestão de lista via prontuário eletrônico, que dá para fazer a extração. Aqui eu coloquei as imagens, né, de onde a gente pode ver que estão os principais indicadores e a possibilidade de gestão, né, e ter uma extração de lista nominal, inclusive. E agora eu queria saber se conseguiram sistematizar as palavras, se o pessoal conseguiu interagir aí e o que se destacou aí na coordenação do cuidado. A gente conseguiu, Lilian? A nuvem? Conseguiu, ela vai botar. Mas aí eu queria aproveitar a oportunidade, lembrar, né? A primeira vez que a gente está fazendo essa transmissão pelo Zoom, né? Então a gente deseja que ocorra essa interação. Então, caso vocês tenham perguntas ou queiram falar alguma coisa, só relembrando, o chat está aberto. Vocês podem colocar lá no chat que a gente utiliza aqui dessa troca. Né? E aí a Lilian está projetando ali. Acho que vai aparecer agora para vocês o que vocês colocaram aí. Aqui estão as palavras que apareceram. Aí vem planejamento, né? Ali bem no centro maior, equidade, continuidade, prioridade. Acho que essas
palavras que ficaram maiores, que são as que se repetem ali, também tem articulação, gestão de caso, corresponsabilidade, são elementos essenciais aí nesse processo de coordenação do cuidado. Quando a gente fala de... eu não estava esperando que aparecesse equidade ali de forma tão expressiva, né? Já que foi, e é equidade, né, gente? A gente precisa dar mais a quem mais precisa, né? Senão a gente precisa ofertar mais cuidado a quem mais está precisando dele. Não que a gente não vá fazer ações de promoção da saúde, né, e de prevenção, que a gente não vai focar na qualidade de vida, mas se a gente já está diante de pacientes com diagnóstico de doença crônica, a gente precisa realmente tratar ele de forma equitativa aí em comparação. A continuidade, né, que dialogando com a longitudinalidade do cuidado, e o planejamento é isso. O planejamento é fundamental aí se a gente for falar de acompanhamento das pessoas com doenças crônicas. Agradecer quem participou aí, quem parou um pouquinho para pensar sobre isso dentro aí. E aí, pessoal, para fechar, falar da atenção primária, né? Da atenção primária, inclusive pensando na questão das doenças crônicas, olhar para ela como uma rede. Para além daquela rede de serviços, a rede de atenção à saúde, é um tecer, né? Ali é uma costura em que cada fio é uma ação, é uma estratégia. Cada ação que a gente tem é um fio nessa para tecer, para construir, e que a gente só vai conseguir fazer isso se sustentando em cada fiozinho, porque se um dele romper, a gente começa a desfiar, né? Então, só para a gente pensar sobre isso, que é a coordenação do cuidado que sustenta ali a qualidade da atenção e que promove qualidade de vida para as pessoas. É isso, Manu. Muito obrigada, Ângela. Eu acho que deixou todo mundo muito reflexivo, pelo menos eu estou muito reflexiva, né, em relação a essa prática do cuidado com as pessoas com doenças crônicas, né, não transmissíveis. A Edna vai trazer um pouquinho mais de reflexão para a gente, né, porque eu acho que esse é o objetivo geral desse encontro. Né, fazer com que a gente repense os nossos processos de trabalho para que a gente possa realmente ofertar um cuidado satisfatório para os nossos usuários. Muitas equipes estão, nesse momento, no processo da construção do accountability, né? Então, a gente sabe também que é um outro processo que traz essa reflexão, né? Muitos indicadores ali, a Ângela mostrou, né? Os indicadores de performance. A gente tem muitos indicadores relacionados às doenças crônicas não transmissíveis. Então, esse é um momento do ano, né, que a equipe realmente para rever esses dados, né? Tem uma questão de planejamento, sim, tem uma questão de acompanhamento, mas eu percebo que, como uma dança, né, a gente precisa estar todo mundo ali em sincronia, né? Então, como tecer, não adianta um fio estar de um lado, a gente do outro, né? Nós temos muitos profissionais muito capacitados, né? Nossa rede é uma rede muito robusta, então todo mundo da equipe é importante. Você falou um pouquinho sobre isso, né? O agente comunitário tem um papel super importante, a visita domiciliar é uma estratégia fundamental para esse cuidado. O profissional farmacêutico, né? E aí reforçando em todo o ciclo por diversas temáticas, a gente está sempre voltando e falando nesse profissional, um profissional com muita potência, é um profissional que faz a vigilância mesmo e utilizar esse espaço, tanto da unidade, né, que é a farmácia, quanto a potência do saber desse profissional, colabora muito para a organização desse nosso cuidado. Enfim, os médicos, enfermeiros, a equipe de residência, né? Eu vi que tinha ali uma questão de discussão de caso, a equipe de residência faz isso com muita maestria, né? Então, que a gente possa utilizar também para rever e pensar um pouquinho sobre como a gente pode fortalecer esse espaço, a nossa prática e esse cuidado, né? O técnico de enfermagem, né? A gente sabe que é um ator muito importante na aferição de pressão, nos curativos, né? Ele que vai, que troca e que dá munição para a equipe em relação a esse cuidado. Enfim, todos são muito importantes, né? Todos ali fortalecidos enquanto equipe, enquanto unidade. E aí a gente precisa desse compromisso, né? São profissionais que estão ali com esse compromisso de ofertar esse cuidado.
E aí eu te pergunto como a gente pode aprimorar esse compromisso, como a gente pode fortalecer esse compromisso e talvez, por vezes, né, como a gente está pensando aí nessa reflexão, talvez tenha instalado aí um prédio na nossa cabeça aí durante a tarde, pelo menos ficar pensando nisso durante muito tempo, que é importante, né, rever todo o nosso processo, como a gente conduz e como a gente assiste os nossos usuários, né? O que a gente precisa retomar, melhorar, aprimorar, aprender, né? Rever. Enfim, o quanto isso faz diferença na nossa prática. E aí, o quanto isso faz a diferença para a coordenação desse cuidado no município do Rio. E aí você discute com a gente um pouquinho sobre isso? Só assim, antes da Edna iniciar, pegar assim, um pouco do gancho com a questão dos técnicos de enfermagem, eles são figuras muito estratégicas no acompanhamento das pessoas com doenças crônicas, né? Principalmente hipertensão e diabetes, que são as mais prevalentes, porque eles passam ali, né, pela sala de procedimento, muitas das vezes, e o quanto a gente precisa dar também suporte, né? Uma retaguarda para esse técnico de enfermagem, assim, principalmente pensando em quando os níveis estão alterados. Às vezes a gente não discute com ele o quão alterado precisa estar para virar uma demanda livre de atendimento. Então, às vezes, não sabe bem, então acha que qualquer pressão, né, qualquer nível pressórico que dê acima precisa ser um atendimento ali imediato, quanto a gente precisa também instrumentalizá-lo para abordar ali dentro das suas atribuições profissionais a situação. Assim como a avaliação e o manejo, né, das úlceras crônicas, né, porque em muitos casos a gente fala assim, o pessoal não teve avaliação, mas não é por falta de insistência. Posso falar isso da minha prática. Quantas vezes o técnico de enfermagem vai até o consultório do profissional médico, do enfermeiro, pedir um suporte para fazer avaliação, para fazer prescrição de conduta, e aquilo não é possível, não tem uma padronização de como isso vai acontecer, aí a fila de espera vai aumentando, aí eles, né, geram uma ansiedade, e aí coloca cobertura já passou, fica muito tempo usando a mesma cobertura por uma falta de avaliação do profissional de nível superior. Então, quanto a gente precisa inserir mais esse profissional nos nossos processos. E aí, só aproveitando aqui os comentários, né, que a gente solicitou e insistiu, né, a Mariana, ela fala, né, que a equipe é multi também, né? E a equipe é multi também. Sim. A equipe é multi, ela tem uma superpotência, né? E essa troca, esse fortalecimento, eu acho que principalmente sobre a adesão, né? A adesão ao tratamento, e aí vocês já discutiram sobre isso, é um tratamento longo, é um tratamento para sempre, né? Então, aderir, né, faz parte desse processo, é super importante. Então, a equipe multi também tem esse papel, né? A equipe multi, né, gente, ela é o diferencial, né? Porque a gente, às vezes, enquanto equipe de referência, consegue fazer o básico ali. Acho que a multi tem a potencialidade de olhar para a qualidade de vida, né? Para além do manejo clínico, conseguir promover qualidade de vida, promover estratégias coletivas, né? Ações de promoção da saúde. Eu acho que é uma potência, e podem também fazer algumas provocações ali junto à equipe, né? Junto aos agentes comunitários, para estarem embarcando nessa. A gente tem muitas experiências exitosas com a equipe multi, com relação ao cuidado das pessoas com doenças crônicas, com dor crônica, né? Então, são sempre iniciativas que eu falo, gente, vocês precisam sistematizar isso e divulgar para dar visibilidade, porque a gente tem bons resultados das intervenções da EMULT junto às pessoas com doenças crônicas. Um outro grande destaque é a Academia Carioca. Sim. Né? Então, como cada profissional, né, tem sua importância, né? Sim. Tem sua peculiaridade ali dentro do seu núcleo de saber. A Jaciara pergunta se a neuropatia diabética é um risco para a amputação de membros. Sim, a neuropatia diabética, né? A gente vai ter perda de sensibilidade, a gente vai ter algumas outras condições que vão deixar essa pessoa mais suscetível a ter ali uma lesão que possa evoluir posteriormente para uma amputação. Tá certo. Então, boa tarde, Emanuele, boa tarde, Ângela, e boa tarde, nossa audiência.
Quero dizer de 200 participantes. Nossa, estamos de parabéns. Quero dizer que é um prazer estar aqui para compartilhar um pouco da minha experiência, da experiência da equipe. Eu assessoro a Ângela lá na coordenação das crônicas não transmissíveis, e a nossa equipe discute muito o que eu vou, então, falar com vocês sobre recomendações e compromissos. Quero dizer que essas recomendações e esses compromissos foram feitos em equipe, para poder estar falando com vocês. Então, a gente pensou primeiro sobre essa imagem, inclusive as apresentações que vão se seguir, elas são imagéticas, porque a gente parte do pressuposto de que a atenção primária ela tem várias vistas e que a gente pode enxergar de vários pontos e de várias vistas, portanto, ela é plural, portanto, a gente tem diferenças, porém, vamos acordar que estamos em desacordo ou vamos acordar que estamos em acordo. Aqui é um lugar onde a gente pode conversar sobre todas essas questões que envolvem o cotidiano das nossas ações, o cotidiano dos territórios, e são diferentes. E a gente precisa entender que essas diferenças precisam ser tratadas com igualdade, com equidade, né? Como a gente já falou. Então, a valorização das experiências singulares e a conexão centrada nas pessoas. É bem importante que, nesse trabalho em equipe, a gente consiga compreender que, na APS, a gente acabou de falar um pouco dos procedimentos, né? Que tem alguns profissionais que o seu trabalho fica muito procedimento centrado, mas a coordenação do cuidado na APS, ela requer que a gente entenda que a gente está saindo da doença para centrar nas pessoas. E isso é uma mudança de paradigma, isso não é simples, a gente está nesta construção. Essa rede de atenção, essa é uma imagem de um artista. Ele se chama Shiraru Shiota, ele é um japonês. Eu vi essa imagem em Iotim, que é um grande museu a céu aberto lá em Minas. E quando a gente entra nessa sala, o coração dispara, sabe, gente? Porque essa rede já foi apresentado vários tipos de rede, mas essa rede ela é uma rede sanguínea, ela é uma rede potente, porque ela fala de... O pessoal da Multi vai entender talvez um pouco mais, né? Porque ela fala do vínculo, fala de afetos, ela fala de fogo, ela fala que uma vela acende outra, diferente dos lustres, que a gente está aqui numa sala com lustres, mas ele não acende um outro lustre, mas as velas acendem velas. E na APS, a gente fala disso. Pessoas que acendem pessoas. A gente motiva pessoas. E nesse compromisso, nessas recomendações, a gente fala dessas redes de afeto, sabe? Porque, por vezes, a gente pensa que as redes elas são frias. Se envolvem pessoas, por que não seriam quentes, gente? A gente tem um coração aquecido dentro da gente, então vamos colocar essas redes quentes para funcionar. E elas funcionam assim, com o nosso vínculo, com o nosso cuidado, com o nosso tratamento no tempo adequado, a gente evitando as complicações. Então, fica com vocês aí essa rede formada por muitos pontos. Eu acho que ele foi muito feliz, o Shiraru, acho que essa a pronúncia, né, como é japonês. Mas, assim, fica como essa rede quente, que a gente precisa dela acontecendo na APS. A próxima imagem é uma pergunta para nós. O que nos guia? A gente conversa muito, né, Ângela, na nossa equipe. O que nos guia para que a gente possa qualificar o cuidado com a pessoa que convive com doenças crônicas, sabendo que é uma doença comprida, é uma doença que dói muito, porque é para a vida toda. Como é que a gente lida? Como é que a gente guia? Então, a gente tem um farol potente, que são os atributos da APS. Eles são essenciais e são derivados, como vocês sabem. Hoje a gente está aqui falando muito sobre um dos atributos essenciais, que é a coordenação do cuidado, com toda a dor e a delícia, porque é isso, coordenar o cuidado, a APS está como centro da rede,
sim, tem as suas dores e tem as suas delícias de poder fazer isso, né? Mas é isso. Em noites como essa imagem vocês podem perceber várias coisas nessa imagem, mas o que eu queria destacar é esse farol, essa luz que está aí numa pedra, numa rocha, e você está se movimentando no mar, e esse farol ele pode te guiar. E essa luz que guia são os atributos da APS. Porém, os atributos, vou fazer uma brincadeira aqui, eles não acontecem de forma espontânea. A gente não põe os atributos embaixo do braço e eles, daí por diante, eles começam a ser as qualidades da APS. Não é assim. São construídos a partir do nosso cuidado, a partir das nossas experiências, né? E não é por osmose, é por construção, é por conhecimento, é por vivência, é por experiência, é por evidências, né? Então, por mais que a noite esteja escura, a gente tem ali um farol que vai nos guiar, e a gente tem um propósito, a gente sabe para onde a gente quer ir, né? A gente já caminhou, ali no caso não é nenhum caminho, a gente navegou, não sei o que aconteceu para trás, mas nós sabemos o que aconteceu com cada território, né? A Emanuele falou, a gente está à beira do accountability, então é um momento que a gente tem de ver o que aconteceu, o que a gente, a partir disso, vai fazer para frente. Então, não esqueçam que a gente tem um farol imenso para nos guiar ali, que são os nossos atributos. Então, é a partir dos atributos que a gente vai encontrar caminhos para a gente superar os nossos obstáculos. Essa imagem, vocês podem estar me perguntando, Edna, o que um rally tem a ver com o Rio de Janeiro, com os cariocas? Pois é, gente, não tem nada a ver. Mas sabe o que acontece? A APS é assim para nós, ela é estrangeira, ela é algo desconhecido, apesar de ser, a gente ter, sei lá, 10 anos, é muito, muito pouco tempo. Por mais que a gente tenha uma PNAB, quantos anos tem a PNAB? É pouco tempo, a gente é como se fosse criança, adolescente, sabe? Então, nesse sentido, a gente precisa entender que esses atributos, eles podem nos dar a esperança de, para frente, a gente superar os obstáculos, contorná-los, de repente, subir, porque a gente está com um carro de rally. Esse rally a gente pode fazer a imagem que ele seja os atributos da APS. Então, se a gente está conduzindo, quem está conduzindo? Um profissional? Qual profissional está conduzindo esse carro, né, como uma imagem de um rally, e que esse rally tem uma estrada aí para a gente percorrer, e esse carro é potente, então ele é a APS. Entendendo também que no rally a gente tem um copiloto. Tem pessoas que podem estar falando num ponto, né, para a gente, olha, vai por lá, vai por aqui. Então, esses pontos podem ser o quê? Podem ser os nossos guias clínicos, os próprios atributos. Quando a gente vai atualizar os guias, a gente, às vezes, demora um tempo, né, Ângela? Porque a gente não pode copiar só da especializada, gente, das sociedades especializadas. A gente precisa inovar e ter os atributos para dentro dos nossos guias, das nossas linhas guias, porque senão a gente está só copiando e colando. E não é esse o nosso propósito, né? Então, assim, a gente tem um planejamento estratégico. Eu gostei que vocês colocaram lá planejamento, mas a gente precisa entender que tem uma segunda palavra, estratégico. Então, quando a gente tem um planejamento estratégico, por vezes a gente não vai fazer mais exames de quem não precisa do que dos que realmente precisam. Isso é um planejamento estratégico. Isso é a gente se guiar pela coordenação do cuidado, os atributos da APS. E uma outra questão que eu gostaria de trazer para vocês, que a gente falou muito aqui, do autocuidado, autonomia. Eu vou perguntar, que usuário você colocaria dentro desse carro para pilotar, confiando que ele tem o autocuidado de poder cuidar dele nessa caminhada? É isso que a gente também quer motivar vocês, a colocar muitos usuários aí, porque se a gente colocar, a gente vai diminuir a mortalidade,
a gente não vai ter os amputados. Essa cidade não merece. Cidade linda, um APS forte. A gente precisa cuidar para que eles possam pilotar o carro. E a gente possa, com o ponto, talvez o autocuidado seja o ponto, né? Aquele ponto que vai dar uma dica. Mas, assim, a gente lembrar que o PTS não é uma prescrição. O P é de projeto. E um projeto a gente faz compartilhado. Um projeto a gente escuta o outro. Um projeto é singular. A gente não prescreve. Prescreve muitas coisas, mas um projeto, não. Um projeto singular terapêutico, ele é compartilhado junto com quem está doente, com o adoecido. Outra imagem é essa imagem. Eu acho que, por vezes, sabe, gente, a longitudinalidade e as doenças crônicas assustam os jovens. Porque, tipo assim, não tem porta de saída. Não tem. Ele pode até ir no hospital, no especializado, mas ele vai voltar. É uma jornada que é bem importante. O destino não é tão importante, está ali pequenininho, mas a jornada é. Porque é durante essa jornada que vão acontecer as curvas, vão acontecer as retas, isto é, tristezas, melancolias, alegrias. A vida como ela é, né? Como diz Nelson Rodrigues, a vida como ela é, no cotidiano, com todas as suas insuficiências, com todas as suas possibilidades, fragilidades. A APS vem para nos dizer que a gente pode, sim, junto com o usuário, construir esse caminho, um caminho mais justo, né? Porque, afinal, a saúde é um direito dos nossos brasileiros, dos nossos cariocas. Então, a gente está implementando direitos. Então, acho que a longitudinalidade do cuidado, a Bárbara foi muito feliz nessa questão, né? De que a gente possa entender que ele é longo, mas ele tem diretrizes, ele tem possibilidade da gente fazer todo o caminho, todo o percurso e superar os obstáculos. Aqui eu gostaria de convidar a vocês a olhar essa imagem de Salvador Dalí. Salvador Dalí, como vocês sabem, ele é um pintor, né, famoso, e não vou falar dele aqui, mas ele fez algumas imagens bem interessantes. Nessa imagem, a gente tem duas perspectivas. E eu gostaria de convidar a vocês a escreverem aí no chat o que vocês estão vendo aí. A dica é que tem duas perspectivas nessa imagem. Eu gostaria de, enquanto eu estou falando aqui sobre os atributos essenciais e derivados, que vocês fossem escrevendo aí quais são as percepções. E por que a gente trouxe essa imagem? Justamente, mais uma vez, eu lembro da Emult. Existem outras perspectivas, né, gente? Existem outras possibilidades da gente estar cuidando do usuário que convive com doenças crônicas. Então, essa perspectiva diz para a gente que existem muitos pontos de vistas e muitas vistas de um ponto. E o Dalí colocou ali pelo menos 2. E aí é para a gente falar um pouco sobre o atributo que a gente está falando, né, que é o essencial, é a coordenação do cuidado. A gente já comentou bastante sobre ela. Mas e os derivados? Porque os derivados, gente, fala de comunicação, né, competência cultural, o que seria isso? Né? Por que a gente tem os agentes comunitários que moram ali no território? Hoje a gente não tem só os agentes, a gente tem também, essa cidade está coberta, está quase toda coberta, então tem profissional, para além de agente comunitário, que moram no território. Então, como é que é isso? Como é que é essa comunicação? Né? Como é que é a rede de apoio? Essa orientação familiar, né? As pessoas têm unifamília, são sós, pessoas, né? Tem pai, mãe. Hoje as famílias são diversas, né? A gente tem vários tipos de família. Então, como é que a gente também está olhando para esses atributos derivados? Eles precisam também serem... Para as crônicas, eles são importantes. Né? Eu costumo brincar, às vezes, lá na equipe, dizendo que eu acho que todos os atributos foram feitos para as crônicas. Porque todos se aplicam, mas assim, os derivados são bem importantes para a gente poder ver. E eu não sei se a gente já tem um pouco da resposta. Tem alguma coisa no chat, Lília? Que interessante. Alguém viu um ET? Um ET, isso. Um rosto com bigode, uma
o rosto de um homem de bigode, uma pessoa e de uma pessoa na sombra com algo em mãos. Eu não sei se vocês... Eu esqueci que vocês não estão ouvindo a Lilian. Então tá. Um perfil de gestante lendo um livro. Senhor com bigode. O contorno de uma mulher observando algo nas mãos. Uma pessoa amparada por uma mão. Uma gestante e um homem de bigode. Uma gestante lendo um livro. Primeiro um homem de barbicha e depois uma mulher sentada lendo. Eu acho interessante. Assim, lindo. Não, eu ia dizer que a gente percebe que alguns veem um, outros veem outro, naquela lógica da perspectiva, né, que você trouxe, e alguns veem os dois. Sim. Né, que isso possibilita também você caminhar por essas duas perspectivas. E ainda Sim. teve quem trouxe uma terceira perspectiva. Que a gente não tinha visto, que inclusive. você tinha pensado. Sim. Então, E isso é muito importante, porque assim, isso é uma forma da gente trazer uma discussão. E não está certo nem errado, a gente só está querendo dizer que existem outras formas de pensar. Então, no nosso dia a dia, no cotidiano das nossas ações, das nossas boas práticas, gente, é muito importante a gente não desprezar o que o outro, principalmente o que o usuário traz. Por vezes a gente, sei lá, acha que ele está mentindo, acha que ele está forjando. E não é sobre isso. É sobre a gente entender que as pessoas veem diferentes. Que quando a gente fala também, por vezes, as pessoas compreendem. Aí você fala, eu não falei isso, mas é que a compreensão da pessoa foi essa. Então, vamos conversar. É conversando que a gente se entende. Então, eu acho que nesses atributos derivados, é muito importante a gente entender que existem muitas vistas de um ponto. Aqui a gente está vendo um ponto. Salvador Dalí desenhou duas. Na verdade, o que o Salvador Dalí quis, com a perspectiva dele, foi desenhar o rosto, que algumas pessoas colocaram o rosto do homem com a barbicha, e uma pessoa, pode ser grávida ou não, mas é uma pessoa com uma lâmpada ou com um livro. Ele quis desenhar essas duas coisas em uma só perspectiva. Mas, assim, é plural, né? Existem outras perspectivas. E, na próxima, a gente quer falar um pouco dessa pluralidade do cuidado. E eu também vou pedir para vocês, por favor, coloquem aí no chat o que vocês estão vendo. Também é uma imagem do Salvador Dalí, e ele também traz as duas perspectivas deles, mas vocês podem comunicar com a gente, compartilhar com a gente o que vocês estão vendo aí, né? Mas para falar que pluralidade do cuidado significa, quer dizer, né, tem um sentido, não vou falar de significado, mas de sentido, de que é plural, de que não é universal, assim, no sentido de ser só um ponto de vista, que a gente precisa, né, nas nossas reuniões de equipe, nos grupos operativos, a gente precisa ter uma escuta qualificada, que é a partir da escuta do outro que a gente vai poder, então, entender, compreender e poder, aqui no caso do usuário com condições crônicas, a gente vai poder principalmente fazer esse projeto terapêutico singular, que eu acho que é uma das coisas bem importantes, né? Porque parte da vida dele, da cultura dele, do jeito dele, e a gente vai, com o nosso saber e o saber dele, construindo os atributos da APS, né, que é o nosso farol que nos guia, dentro de uma perspectiva que não é universal. O SUS é universal? Sim, porque é para todos. Mas a APS vem para dizer que tem realidades locais que são muito diferentes. Então, mesmo na nossa cidade, aqui com 6 milhões de habitantes, a gente tem territórios muito diferentes em cada CAP. Então, é uma preciosidade, é poderosa essa ferramenta que olha singularmente para cada território. E, a partir daí, a gente tem as linhas guias maiores, mas a gente pode adequá-las à nossa realidade, à nossa singularidade, e também pode adequar, inclusive, ao cuidado de uma pessoa. Ela é singular para nós. Então, vamos ver o que o chat falou. Rosto de uma idosa em tamanho grande,
várias mulheres em tamanho menor. Vejam um rosto. Nessa imagem temos vários personagens e também percebemos a formação de um rosto, das linhas e silhuetas de outros personagens do lado esquerdo em negrito. Perfeito. Aí pediram para mostrar a foto de novo. Essa? Não tá aparecendo? A anterior? É porque eu tava focada em você, agora voltou. Okay. Foi. Mas foram essas respostas. Então, assim, novamente não está certo nem errado, isso é só para a gente poder ver que tem outras perspectivas, que a gente pode, é poderoso, a atenção primária é poderosa, gente, porque ela pode, sim, trazer todos os elementos do território, trazer todos os elementos dos contextos locais, das nossas realidades locais, para dentro da nossa prática, para que a gente possa planejar estrategicamente, para que a gente possa diminuir as iniquidades, para que a gente possa ter acesso, estou aqui tentando lembrar a nuvem de palavras que vocês fizeram, para que a gente possa realizar, não é sonho, é só uma pequena digressão aqui. Eu, quando era bem mais jovem, eu passei 3 meses na Índia, e lá na Índia eu fiz um curso com 2, eu nunca vou esquecer isso, com 2 médicos, que eles foram em Alma-Ata. Eles foram signatários de Alma-Ata. Vocês sabem que o Brasil não foi, mas eles foram. E eu, quando eu voltei da Índia, eu voltei convencida, não é nem convertida, mas convencida de que a APS... Nessa época, eu trabalhava num hospital, né, em uma UTI, em São Paulo, e eu abandonei tudo isso porque, naquela época, eu não tinha também essa dimensão das redes, né, que a gente... O usuário ele vai fazendo o trajeto dele e o lugar de origem dele é a atenção primária, mas o hospital é um ponto de atenção. Naquela época eu não pensava tanto assim. Mas eu larguei tudo e eu vim para a atenção primária, porque ainda hoje, sabe, eu acho que vocês são a força jovem do SUS, vocês têm tudo para mudar essa realidade, para que o carioca possa viver de uma forma muito saudável nessa cidade maravilhosa. Bom, vamos para o próximo, porque eu fico até emocionada. Então, aqui é uma outra questão. São as dimensões escalares das DCNTs. Está focado em vocês aí uma imagem, isso aí é uma imagem, porque o Escher... Aliás, o Escher, ele é uma pessoa que ele não terminou nenhuma faculdade. Ele começou, mas ele não terminou, você veja só. Mas ele se especializou em desenhos geométricos. E eu trouxe essa imagem para a gente pensar um pouco sobre essa lógica, porque essa lógica ela vai do maior para o menor, mas ela é a mesma lógica. São desenhos geométricos. Vocês estão vendo os peixes grandes, eles são 4, amarelo, tá vendo? Laranja, verde. E, nessas linhas brancas, eles seguem até o infinito. Então, eles não mudam de lógica. É a lógica da matemática, é a lógica da aritmética, é a lógica do algoritmo. Ela é importante para nós? Sem dúvida. Assim, não é o lugar de eu divagar tanto para a gente poder entender por que a gente hoje, né, por que a saúde usa os fundamentos da física, não é o caso. Mas, assim, só para vocês entenderem que essas dimensões escalares que a gente viu anteriormente, uma glicada, uma pressão, ela está sob essa medida aqui. São medidas e ordenamentos. É uma medida, você tem um número, um denominador e um numerador. Você pode ter uma razão, você pode ter uma proporção, multiplicar por 100, mas é a lógica do número. E o que vai acontecer aí? O sujeito ele é genérico. E isso é uma questão que a gente precisa complementar na atenção primária. Porque, na atenção primária, gente, sem exagero, a gente conhece até o cachorro, o gato, todas as pessoas que moram na casa. Então, a gente não tem por que ter sujeito genérico. Se a gente consegue cadastrar todas as nossas famílias, os sujeitos eles têm nome, eles têm idade, eles têm rosto. Então, uma das recomendações, porque a medida e o ordenamento, o que ele faz? A medida faz, por exemplo, da glicada. A glicada 7 é uma medida. Aí ela vai fazer o ordenamento, que é escalar, para dizer, então esta pessoa não precisa usar insulina. Esta pessoa precisa usar insulina. Então, a gente está sempre recorrendo na matemática e na física. E está tudo bem.
Só que a gente precisa, o nosso desafio é a gente ter outras escalas que a gente consiga dimensionar a vida, porque a vida não se enquadra nas escalas geométricas. E tudo que a gente está falando são sobre fluxos orgânicos. Mas esse organismo, ele pertence a um indivíduo. E o que a atenção primária quer? Integralidade, que a gente veja a pessoa no seu todo. Então, é bem importante que a gente das crônicas, que não tem uma compulsoriedade de notificação, né? A gente não tem notificação compulsória. É bem importante que a gente tenha outros parâmetros, outras escalas, para que a gente possa entender e diminuir essa mortalidade pelas condições crônicas, que a gente possa diminuir esse número que a Ângela falou de amputações que a gente tem na nossa APS, né? A gente possa diminuir as internações sensíveis. Eu acho que é bem importante que a gente complemente, que a gente tenha outras escalas, que a gente pode dizer aí qualitativas, para a gente poder, é o nosso desafio, né? A gente poder complementar e a gente poder ter pessoas mais saudáveis e profissionais mais felizes também, que eu acho que quando a gente consegue entender que o nosso trabalho ele está, por vezes, a gente acha que está parado, que a gente não está conseguindo avançar. Mas a gente está assim. A gente está assim. Os meus cabelos estão assim brancos, porque eu conheci a APS quando só tinham 3 equipes aqui no Rio. Então, eu quero dizer para vocês que a gente avançou muito, que a gente pode conseguir muito mais. Acreditem. E aqui, por último, a gente tem um retrovisor, que é para a gente poder entender que a gente tem esperanças no futuro, porque tudo que a gente está construindo com esses atributos, com essa atenção, do jeito que a gente está fazendo, a gente precisa melhorar? Precisa, mas a gente tem muitas esperanças de que o futuro vai ser muito melhor, porque essa estrada aí, inclusive, está asfaltada, não é mais nem a estrada do rally. A gente já tem uma estrada bem que conduz melhor, né? E aí a gente não vai se perder, porque tem os atributos, porque a gente está com tranquilidade, tem equipes para nos apoiar e a gente está aí, chegando nessa APS do futuro bem mais robusta e bem mais fundamentada, centrada nas pessoas. Obrigada. Obrigada, Edna. Obrigada, Ângela. Acho que, primeiramente, eu queria dizer que a sua paixão, né, me comove enquanto profissional do SUS, e que todos tenham sentido afetados, né? Porque o afetamento causa movimento. Sim. Então, é importante que vocês tenham sentido um pouquinho desse material que foi produzido com muito amor, né? E por toda a sua técnica, Ângela. Nosso amor pelo SUS é crônico. E também pela sua técnica, Ângela, em passar temas tão importantes, né? Tão relevantes. E a carga, né, da atenção primária. Né? A gente bem sabe que a gente tem as questões agudas, os percalços, as doenças que aparecem emergentes, né? Que precisam do nosso planejamento imediato, mas a gente tem uma carga maior nas doenças crônicas, né? E vocês bem trouxeram aí os desafios que a gente precisa fortalecer, sobretudo o compromisso dos profissionais para que a gente possa dar uma melhor qualidade de vida para os nossos usuários, para os nossos usuários cariocas, né? Sim. Que a gente está falando aqui do nosso município. Então, que bom que a gente, além de ter os atributos da atenção primária, né, como o norte, a gente também tem a coordenação das doenças crônicas, né? E eu sei que vocês estão à disposição, né? Assim como os apoiadores das linhas, das CAPs, né? Que são as pessoas mais próximas da ponta nesse sentido, né? Do organograma, para que eles possam recorrer em qualquer necessidade e se precisarem, né, contarem com o nível central nesse sentido do fortalecimento dessa rede, principalmente em quem está atendendo. A gente tem alguns comentários, né? Dizer também que eu acho válido o comentário da Ana Cláudia, que ela coloca que ela é enfermeira de 17 anos, que ela nunca viu uma palestra tão rica. Eu acho que isso é super importante, né? Obrigada. Que estimulou a busca do conhecimento e a utilização do aprendizado no dia a dia do trabalho da atenção primária. Acho que o objetivo de vocês foi alcançado, né, com o comentário
da Ana Cláudia, né? Tem um desafio aqui também que colocaram sem identificação e eu super concordo, que é a área descoberta, né? Sim. São os pacientes que estão ali na área, que tem uma unidade de atenção primária como referência, só não tem uma equipe de saúde da família ainda, né? Para que ele tenha ali o vínculo, mas é um desafio sim, né? É um desafio que é discutido em muitos espaços, né? Tanto no nível central quanto como na CAP, né? A gente bem sabe que os coordenadores têm esse compromisso com os usuários da área de descoberta, então é desafiador para todo mundo. E eu imagino também, tanto para quem está na ponta também, né? É um desafio e que todos os esforços, o que pode ser feito, está sendo feito para que a gente possa dar uma assistência de qualidade a esses usuários, né? Sim. Tem mais um comentário? Ah, tá. É uma pergunta. Uma pergunta para a Ângela, né? O que tem sido pensado para evitar o desabastecimento das coberturas de curativos na clínica da família? Muitas vezes não temos insumos e isso prolonga o tratamento dos pacientes. Esse é um desafio que a gente vem enfrentando. A gente não conseguiu passar o vídeo, né? O vídeo não conseguiu, não mostrou o vídeo do retrovisor. Mostrou, rodou. Eu acho que aquilo simboliza muito essa questão das coberturas, né? Porque a gente tem aí ainda uma dificuldade com a aquisição de algumas coberturas, né, de algumas tecnologias. É um dos nossos principais gastos aí dentro dos insumos, né, que são para atenção básica, atenção primária no município. É desafiador e precisa de muita organização, e aí é uma organização em cadeia, né? A gente, quando começou, né, essa gestão em 2021, a gente estava sem cobertura nenhuma. A gente estava nas salas curativas abastecidas só com gás e soro fisiológico, não tinha nenhuma outro tipo de cobertura. E a gente tem que pensar em como a gente padroniza também a solicitação desse material. Porque como a gente está falando de uma cidade que é descentralizada a gestão, a gente ainda não tem a padronização dessa rotina de aquisição de coberturas, que eu acho que precisa de uma regularidade. A gente observou que, em muitas situações, os pedidos só são realizados após o término, quando as coberturas estão acabando. Isso também não pode ser dessa forma, né? Nem no nível micro da unidade, nem no intermediário, né, das CAPs, nem no nosso. A gente precisa ter uma estimativa do quantitativo para que a gente tenha um abastecimento regular. Porque se a gente vai esperar as pessoas entrarem para depois solicitar, a gente sempre vai ter esse gap aí que a gente não consegue dar a assistência, disponibilizar a cobertura mais adequada para aquela situação. Mas associo também a dificuldade com o processo de cicatrização das lesões a uma certa limitação, inclusive, de prescrição e uso dessas coberturas, né? Que tem até umas coisinhas meio pejorativas, mas que acontece muito. Não sabe o que tem, né? Como é que é? Tem um que sempre falam, não sabe o que coloca com a gel. Uhum. Sim. Então a gente precisa entender qual é a potencialidade. Hidrogel. Que a gente precisa repensar. Porque não adianta também a gente ter diversas coberturas que são tecnologias que a gente não sabe usar, e a gente sai colocando as coisas assim de uma forma a contemplar e achando que só aquela cobertura vai resolver a questão, né? Sendo que a nossa maior prevalência de lesão é de úlcera crônica e esclerogênica. Qual a principal recomendação seria a utilização ali de bota de una, muitas das vezes, né, pensando ali na cicatrização. E a gente hoje ainda tem profissionais que não realizam a aplicação, né, dessa tecnologia, apesar da gente ter feito recorrentes treinamentos. Ainda existem pessoas que se sentem inseguras. E nos chama muito a atenção, por exemplo, quando a gente vê uma unidade grande com uma cobertura de 30 mil, 40 mil pessoas, a gente não tem nenhum usuário fazendo uso da bota de una. Porque
pensando na prevalência, a gente tem algumas pessoas ali que teriam indicação. A gente continua tensionando, a gente continua apoiando junto aos aos apoiadores, né, na CAP, os pontos focais ali de referência nesse sentido. E eu acho que o que a gente precisa, nesse momento, pensando no plano imediatista, é numa padronização desse fluxo aí de solicitação e abastecimento. Um outro controle, né, uma forma de controle aí de gestão que foi implementada é esse monitoramento do estoque pelos farmacêuticos, que eu acho que vai ajudar a regularizar essa chegada dos insumos. Tá certo, gente. A gente também tem uma Times, né, que é uma ferramenta bem importante para a gente poder entender se a ferida parou, né, se ela vai para cicatrização ou se ela vai para caso aí para uma necrose, ou se ela vai, né? Eu acho que é bem importante essa ferramenta. Acho que o nosso guia está disponível, né? Não, ainda não. A gente também tem. A gente ainda tem Spoiler. a expectativa de publicar o guia rápido de feridas ainda esse ano, né? Está aí em fase final de elaboração para poder ir para diagramação. Então a gente acha que também vai apoiar aí na tomada de decisão clínica e na escolha da conduta mais adequada. Então, gente, caminhando aqui para o final, né, que a gente tem o horário e esse teto, né, a participação de vocês é super importante, o tempo de vocês também. A gente já se coloca à disposição, esse vídeo vai ficar disponível para que vocês possam utilizar nas equipes, enfim, nas reuniões de equipe, onde for necessário. Muito obrigada pela participação de vocês, que a gente possa desenvolver mais essa temática super relevante em outros espaços e fortalecer a nossa atenção primária no cuidado dos pacientes com doenças crônicas. Queria agradecer à CIAP pelo apoio aqui, né, para que isso possa acontecer, e ao TICS pelo espaço e pela disponibilidade sempre, né, por essa gravação, enfim, e por essa transmissão. Então, muito obrigada a todos. Ficamos disponíveis para vocês. Até o próximo ciclo de debates.